vamos passando um pouquinho e já vou terminando, irmão. Vocês me suportam um pouquinho mais? Ou paramos aqui? Vamos um pouquinho mais, então. Essa é a base, irmão. Essa é a estrutura de Efésios, que alguns de vocês já têm ouvido. Efésios está nessa estrutura. Estar, que é o que nós acabamos de falar nas regiões celestiais. Crescer, que aparece no Huióstesia, que é um texto que aparece no versículo 3 de Efésios, importante, né? É estar, crescer, servir e, por fim, ficar firme. Ele tem essa estrutura, ou ela, a carta de Efésios, tem essa estrutura. Primeiro, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção, lembra? Nos lugares, o quê? Bênçãos espirituais, a visão celestial é uma bênção espiritual, nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, ou bênçãos espirituais, onde? Nos lugares celestiais. Essa é a prova cabal de que nós estamos em Cristo e que nós estamos na região celestial. Amém? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que quando ele começa a descrever, logo no versículo 3, ele vai dizer assim, vamos ler esse texto para não ficar nas minhas palavras, vamos acompanhar esse texto. Efésios capítulo 1. Por que é necessário lermos Efésios do capítulo 1? Porque a gente quer chegar no capítulo 5 de Efésios e queremos entrar na realidade espiritual do capítulo 5, mas Efésios não começa no capítulo 5, ele começa no capítulo 1. E a gente vai ver que a estrutura que está colocada ali no capítulo 5 e as coisas que são demandadas no capítulo 5, a verdade, irmãos, é que o capítulo 5 de Efésios é o resultado do capítulo 1. Então a gente tem que entender o 1, o 2, o 3, o 4, a gente tem que entender. E ele tem essa estrutura, estar, crescer, servir e ficar firme, que é a última expressão que aparece lá no capítulo 6. Vamos ver então aqui. Efésios capítulo 1. Versículo 3, já mencionei, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora vem a eleição, que também é feita em Cristo, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Santos. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra sobre isso, do irmão Tozer, quando ele diz assim, a tragédia, ele fala assim, santos sem santidade, a tragédia do cristianismo. Algo que tem que nos fazer pensar, porque nós somos santos, né? Somos beatizados, não temos esse princípio da Igreja Católica, que precisa fazer um milagre, ser reconhecido e tal, não é isso. Santos são aqueles, né, que nasceram de novo, são chamados dessa forma, santos. Ah, não, mas aquela igreja é muito pecaminosa, mas Paulo fala assim aos Coríntios, aos santificados em Cristo, tá vendo? Então não é porque errou aqui ou errou ali, deixou de ser essencialmente, de ter essa natureza santa, porque o santo habita em nós. Então, sede santo porque ele é santo. Por isso ele fala assim. Então, santidade no sentido essencial, ou de forma, de sentido essencial, e santidade no sentido comportamental, ou de conduta, é o segundo aspecto da santidade. Não é? E às vezes esse aspecto de santidade, do segundo aspecto, que é menos visível em nós. Por isso a necessidade do trabalho do Espírito Santo. Não é? Aí ele fala assim, versículo 5, e nos predestinou, ou seja, nos deu um destino antecipado. A tradução diz, para filhos de adoção por Jesus Cristo. A palavra não existe no grego, no original. É huiostesia, que é huios, que é filho maduro, né? Como tem teknon, que é filho no sentido de criança, que é filho também, e huios, que é filho no sentido de filho maduro. Toda vez que a palavra filho aparece para o Senhor Jesus, aparece com esse termo, huios. Nunca aparece teknon. É sempre huios. Huiostesiam, colocado, a ideia é colocado na condição de filho amadurecido. Esse é o propósito de Deus. Nos salvou, né? Nos colocou em regiões celestiais com o propósito. Qual era o propósito? De nos dar esse destino. Filhos, ou seja, colocados na condição de maduros, nos amadurecer até essa condição. Por isso que Paulo fala no capítulo 4, né, até que cheguemos, ele fala da varonilidade de Cristo e toda essa questão. Existe uma medida, existe uma régua que mede o comportamento humano, e essa régua é o Senhor Jesus. E o trabalho do Pai, né, junto com o Filho, no Espírito, é nos levar até essa medida, a mesma medida de Cristo. Não é? Amém? Então, essa é a ideia a ideia aqui não é exatamente filhos por adoção por Jesus Cristo, porque na nossa língua pode soar como algo que fomos adotados, que somos filhos adotivos, nós somos filhos por nascimento natural.
Seríamos filhos adotivos se fôssemos prosélitos, como os judeus fazem. Se você estivesse no Antigo Testamento e você fosse evangelizado por um judeu e começasse a andar nos princípios do judaísmo, você seria um prosélito, convertido. Eles são filhos e você é uma espécie de primo, não sei, de adotivo. Nós nascemos de novo, filho por nascimento natural. E a ideia no grego não traz adoção. A ideia no grego traz filho maduro, porque o trabalho de Deus é nos amadurecer até a medida do seu filho. Amém, irmãos? Para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, nesse aspecto de filho maduro, você vai ver que há uma necessidade de quê? De crescimento. Primeiro é estar, claro, fomos colocados em regiões celestiais. E o segundo aspecto, crer até que seja Cristo formado em vós. Está vendo? Então, o segundo aspecto, ele está falando de crescimento. Por que, irmão, crescimento? Porque ele vai demandar algo lá na frente. Vai começar a questão do servir na carta. Então, aqui você já viu que fomos colocados em regiões celestiais e, num segundo momento, a intenção de Deus é nos levar à maturidade. E isso exige um crescimento até que chegue. Agora, se você olha o capítulo 2, olha aqui, como é que ele vai começar a falar de andar agora. Isso é serviço, né? Então, no capítulo 2, versículo 2, em que no outro tempo andaste, é a forma da conduta, só que aqui é negativa essa conduta, andava em outro tempo, fora de Cristo, né? Versículo 10, porque nós somos feitura, poema, é o original grego, sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Tem obras que foram preparadas, e uma dessas obras é Efésios capítulo 5, toda aquela relação que nós lemos nas relações de matrimônio, são obras que Deus já preparou, porque são relações que estão preparadas em Cristo, são relações que estão entre Cristo e a igreja, e que os casais devem seguir essas relações. Então são obras que estão preparadas antes da fundação do mundo. Como é que eu vou dizer, bom, irmão, a partir de amanhã, sem falta, vou fazer um voto, a partir de amanhã eu vou viver isso. Você caiu de paraquedas no capítulo 5, mas não começa no capítulo 5. As demandas estão no capítulo 5, mas elas começam as realidades espirituais começam no capítulo 1. Você foi assentado nos lugares celestiais em Cristo. Não pode descer daí. E aí em Cristo você vai crescendo nele. Essa é a realidade espiritual, até que Cristo seja formado. E à medida que você vai crescendo, você na mesma medida vai servindo. O serviço às nossas esposas é um serviço espiritual. O serviço da mulher ao marido é um serviço espiritual. A submissão da mulher é um serviço espiritual. Ela denota uma ordem que está estabelecida por Deus desde a eternidade. O sinal, inclusive, que ela leva o sinal de autoridade que ela leva sobre a cabeça é como se dissesse, olha, principados e potestades, não é? Vocês deixaram os seus lugares de origem, vocês deixaram os seus principados, vocês deixaram aquilo que Deus estabeleceu a vocês, vocês se insurgiram contra ele, vocês quebraram a regra, vocês quebraram as normas. Sabe por que eu ponho esse sinal na minha cabeça? Para dizer que eu aceito a ordem que Deus estabeleceu no governo, no seu governo, em todo o universo. Eu ponho esse sinal para mostrar para vocês, né, na graça, com toda a minha debilidade e fraqueza humana, esse sinal que eu levo na cabeça, né, é para dizer que eu aceito a ordem que Deus estabeleceu na sua criação. Vocês eram um espírito que tinham toda a condição, nunca o pecado entrou em vocês, vocês permitiram que essas coisas acontecessem. E a gente, cheio de debilidades e fraqueza, ainda assim, em Cristo, olha a capacitação que Ele é para nós. Podemos usar as mulheres, um sinal de autoridade, para dizer, eu me submeto, eu não me insurjo, eu me submeto. Então, isso é muito importante. Então, esse aspecto do serviço, você está vendo? Que simplesmente o fato de se cobrir é um aspecto de serviço. Se pode ter essa experiência da vida, né, e da cobertura prática, né? Claro que fica sem coerência se a gente pratica uma coisa e deixa de praticar outra. É, na verdade, algo que precisa ganhar o nosso coração. Não vou fazer uma coisa porque fulano mandou fazer. Eu tenho consciência, eu estou no serviço de Deus, eu estou numa posição representativa. Eu não posso ser de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu não ando como boi, que um conduz, o resto vai andando atrás. Não. Eu estou andando porque eu estou vendo quem está me conduzindo. Lembra? Visão e alvo. Eu estou vendo e estou caminhando por aquilo que estou vendo.
É um serviço. Então, Efésios começa no capítulo 3, no capítulo 4, falar sobre serviço. No capítulo 4, Paulo vai falar que ele estabeleceu apóstolos, profetas, aqueles ministérios, né, visando o aperfeiçoamento do corpo para o serviço, até que todos cheguem ao crescimento. Né? Então, você vai ver essa estrutura agora chamada serviço. No capítulo 5, ele continua aparecendo. O serviço que é prestado pelo varão à sua esposa é um serviço também a Deus, irmão. O seu testemunho, irmão, o meu testemunho é muito importante no lar, porque ele é um testemunho não só diante dos nossos filhos, diante da nossa esposa. Ele é diante de Deus, ele é diante de principados e potestades. Por isso que a igreja é essa vitrine que é colocada, né, para que principados e potestades vejam o que eles nunca viram. O que eles viram acerca de Jesus? Nunca viram, a não ser a sua manifestação aqui, quando ele andou aqui. Mas sabe o que está acontecendo? Agora, na igreja, ele continua se manifestando. Então, eles estão olhando. Vocês acham que eles estão olhando para mim? Para ver o que em mim? O que eu tenho? O que você tem para mostrar principado e potestade? Eles estão olhando para nós porque eles sabem o que tem em nós. Por isso que eles estão olhando. Por isso que lá na frente, Pedro, né, vai falar da questão dos anjos que estão também olhando. Está todo mundo olhando, irmão, para nós. Não é só o mundo físico, não. Não são só pessoas com carne, não. São pessoas sem carne também. Espíritos são pessoas. Estão olhando. Estão olhando para a igreja? Para a igreja. Para o nosso comportamento no lar? Sem dúvida. Porque tudo isso revela a Cristo. É o serviço que revela a Cristo. Quando você ama a sua esposa, quando você se entrega por ela, você está mostrando o que Cristo fez pela igreja. Quando a igreja, quando a esposa toma a sua porção e faz aquilo que tem que ser feito em Cristo, ela está mostrando como a igreja deve ser em relação a Cristo. E principados e potestades estão olhando. Não é? Por que eles estão olhando? Porque eles estão vendo a manifestação de um mistério que sempre esteve oculto. Eles não conhecem. Eles conhecem o Deus soberano, aquele que criou todas as coisas. Porque a parte invisível da criação já existia quando Deus criou. A parte invisível já viu os anjos. A queda dos anjos de Lúcifer vem primeiro, depois que o homem é criado. Então já a criação já estava feita, eles viram esse grande espetáculo, né? Que foi a manifestação da soberania de Deus. Mas Cristo não é só a manifestação da soberania, também é, mas Cristo é a manifestação do caráter de Deus. Cristo é a manifestação da conduta de Deus. Quando Cristo andava nessa terra, sabe o que estava acontecendo? Era Deus, o Pai, né, o Espírito, no Filho, andando nessa terra. Quando ele falava, era o que Deus falava. Por isso que ele diz, eu não faço nada de mim mesmo, eu faço o que eu vejo do Pai, o que eu ouço do Pai. Você está vendo como ele é representativo? Então, quando ele andou nessa terra, não é que o Pai está lá no céu e o Cristo, o Pai e o Filho e o Espírito estão em todos os lugares ao mesmo tempo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que quando ele andou nessa terra, aí está o comportamento de Deus. Quando ele fazia uma cadeira, não é? Vamos colocar assim, se ele cobrasse algo para fazer aquela cadeira, ele fazia a cadeira do jeito que ele tratou. Hoje você pede para fazer uma cadeira, você paga o preço e a cadeira chega com 3 pernas, não é assim? E você não consegue sentar na cadeira, porque falta caráter em quem está fazendo a cadeira. Às vezes falta caráter em quem vai pagar a cadeira também, não é? Mas Jesus não era assim. O que Jesus fazia, né, ainda jovem, né, como um profissional, ele fazia da melhor maneira. Podemos dizer isso, irmão? Sim, ele foi fiel em toda a sua maneira de viver. Essa é a sua posição representativa. Não é? Então, quando Jesus estava nessa terra, irmão, era aquele espetáculo de principados e potestades olhando para ele. Eles estão vendo o comportamento, eles estão vendo coisas em Deus que eles nunca viram. Eles viram manifestações estrondosas de poderio, mas comportamento nunca viram. Amar o próximo, amar quem odeia. Você vê naquele texto lá no final de Zacarias, né? Quando ele é perguntado por aquelas mãos furadas, aquele texto me impressiona tanto, irmão. Ele diz, eu fui ferido, essas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Olha aqui que é isso, irmãos. Essas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Chama de amigo a quem transpassou ele. Olha que coisa. Então eles estão vendo essas manifestações. Onde eu quero chegar? Que essas manifestações, elas agora elas vêm para dentro da igreja.
Então agora eles estão olhando para a igreja, porque essas manifestações vão continuar, porque o Espírito Santo foi dado, né? E essa revelação do Filho, ela continua agora na igreja. Por isso que a igreja tem que continuar nessa sequência de crescimento, não é? Porque na sequência de crescimento, ela vai manifestando coisas que o próprio Senhor Jesus, não fez em todos os seus detalhes, ou pelo menos que nós não temos os seus registros. Ele continua fazendo, a obra em continuidade. Roger, mas onde os casais entram nisso? Irmão, você não está vendo a posição representativa? Então Cristo representa o Pai, a igreja representa Cristo. E quem representa a igreja? E as relações do mistério de Cristo? Você e a sua esposa. Não é assim? Aí você vai ver que aquela ordem aritmética, né, cardeal dos 4 pontos cardeais da aritmética, né, subtração, divisão, soma, né? Você vai ver que isso acontece também no casamento. A primeira coisa é subtração, né? Você entra no casamento, você é subtraído. Deixará o quê? Já começou deixando, né? Subtração. Logo em seguida, soma, porque você deixa e se une. Tá vendo? Soma. Depois que se une, em muitos casos, outros não, os que não tiveram filho têm os filhos dos irmãos, né? Depois tem a multiplicação, começam a vir os filhos, né? Olha a ordem da aritmética aí. Depois o repartir, não é? Agora vamos ter que repartir. Repartir o quê, irmãos? O que vamos repartir? Esse testemunho que ganhamos de quem é o Senhor, o que você tem, o que você ganhou, o que você construiu no casamento, agora vai ser repartido nesse processo de multiplicação. Tem que se repartir os filhos. Por quê? Porque os filhos vão dar seguimento à posteridade. Você vai morrer, filho. Você vai partir para o Senhor. O que você plantou? O que você deixou? Não, irmão, meu filho sempre teve internet em casa, irmão, que não tem essa coisa. O menino precisa, deixa o menino aí. E computador? Dos melhores, irmão, nunca tive um i7. Eu nunca tive. O meu era aquele Corel, não sei o que tinha lá, que parecia uma carroça. Meu filho vai ter um i7. Hoje as crianças não precisam mais ir para o mundo. Elas só precisam ficar em casa. Não é? São coisas que precisam nos chamar a atenção. Porque se a gente quer ver o testemunho de Cristo, nós estamos falando apenas dos casais. Não é? Mas os casais vão levar essas realidades espirituais da vida que eles vivem. Olha, irmão, o que a gente fala não influencia muita gente. Tem gente aí que está quase dormindo. O que a gente fala não influencia muito. Mas escuta uma coisa, irmão. O que a gente vive influencia muita gente. Por isso que o princípio que Jesus fez, ele é o varão poderoso em obras. Primeiro, porque no fruto você tem 4 divisões. O fruto tem 4 divisões. A primeira dela é caráter. Fruto tem 4 divisões. A primeira é caráter, né? A segunda é obra, porque quem tem caráter tem obra. A obra não precede o caráter. Deus não vai chamar você para fazer obra se ele não tratar o seu caráter primeiro. Ele sabe que você não vai fazer a obra direito, porque a obra está identificada com caráter. Se o meu caráter é ruim, a minha obra é ruim. Então não precede. Obra não precede caráter. Não adianta a gente fazer um monte de coisa e falar, Senhor, está aqui, ó, no tribunal de Cristo, olha aqui quanta coisa. Não tem absolutamente nada para mostrar a Deus, porque são obras que foram feitas fora de Cristo. Ele vai ter que dizer, olha, não vos conheço. Ou seja, eu não tenho relação com isso. Isso não nasceu de um trabalhar que eu fiz em você. Isso não nasceu da nossa relação. Isso nasceu de você. Você quis fazer. Igual a gente querendo dar bolo para Deus, né? Senhor, toma esse bolo, eu quero dar esse bolo para ti. Eu botei uma cereja, mas Deus é espírito, ele não come bolo. Então, às vezes, a gente quer dar para Deus, quer fazer obra, mas não sabe o que tem que fazer. Então, a melhor obra é a que Ele faz em nós. Amém? A melhor obra e a principal obra é a que Ele faz em nós. Por quê? Porque vai gerar em nós um caráter que é identificado com o seu Filho. Então, se há esse caráter, agora vai haver o quê? Obras. Agora entendemos. Então, não é que a gente está tirando a obra, temos que colocar a obra no lugar certo. Se a gente pôr uma ênfase na obra na frente do caráter, irmão, a gente vai estar com muita dificuldade. Então, Jesus era um homem que tinha caráter? Vamos pular essa parte, né? E por isso ele era um varão poderoso em... você está vendo? Porque ele tinha caráter. Então, ele tinha obras. Agora vem um terceiro elemento. Qual é? Ensino. Está vendo como é que é a sequência? Jesus pode ensinar? Por que ele pode ensinar? Porque ele tem obras. Por que ele tem obras? Porque ele tem caráter. Então, o fruto está dividido dessa forma, subdividido. Então, você
Caráter trabalhado para que haja obra, que é o serviço. Havendo obra, pode haver ensino. Às vezes a gente pega dentro da nossa casa e esse é o primeiro elemento que a gente utiliza. Ensino. E aí fica mais ou menos assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não fica assim, mais ou menos? Mas para os nossos filhos, para nossas esposas, para os nossos filhos, incluindo as esposas, e as esposas incluindo o marido, né? Eles conhecem a nossa vida. A minha esposa conhece a minha vida, irmão. Né? Eu queria muito que ela não viesse nesse encontro para poder falar outras coisas. Não é mais ou menos assim? Mas eu falo aqui, olho de rabo de olho para ela. Ó, fala aqui, olho lá, para ver se está certo. Né? Se ela baixar a cabeça sem irmão Jornal e fazer assim, ó, lascou. Não é? Então a gente introduz a palavra, a gente introduz o ensino, irmão, tem que ser assim, irmão, tem que ser assim, tem que ser assim, e depois a gente não entende por que a coisa dá errada. Porque, irmão, é a nossa vida que precisa ser ganha primeiro. Esse é o aspecto da cruz, que é utilizado como ferramenta na mão do Espírito Santo para a igreja e, consequentemente, para a vida do casal. Se a nossa vida não é ganha, irmão, pouco importa o que eu ensino. Não é verdade, irmão? Se o Senhor Jesus estivesse ensinando aqui, irmão, será? Acho que nem sono, que é uma coisa natural e normal que se tenha, acho que nem sono a gente teria, né? Imagina se o Senhor Jesus estivesse aqui em pé ensinando, a gente estaria assim, a boca, né? Foi, irmão, já chegou a hora de... Pô, Roger, já vai dar 1 hora, você não vai acabar com isso não? Se fosse o Senhor Jesus, né, irmão? A gente não queria nem comer. Mas ele não está visível, mas está presente. Amém. Não é? Ele está presente. E assim como ele é um dia, assim como ele é, nós o veremos. Né? Ele é presente, seu Espírito é presente e ele segue fazendo a sua obra em nós. Amém? Então, caráter e, por fim, constituição, que é a 4ª divisão. Constituição. Quando alguém que tem caráter, tem obra, ele pode ensinar sim. Ele vai ensinar, não que ele não possa ensinar nunca, ele pode ensinar. Só que o seu ensino tem peso à medida que ele tem obras. E ele tem obras à medida que tem caráter. E, por fim, a sua constituição. O que é a sua constituição? É que um dia ele morre. E aí fica um testemunho aqui. Qual é o testemunho que fica? Primeiramente, do seu caráter. Não é? Hoje a gente estava lembrando do irmão Jair, o irmão Jornal falou assim, poxa, que servo de Deus, olha que bacana, isso é constituição. Imagina se você morre e você é um fazendeiro, não é? Mas é um cristão. Aí depois que você morreu, está gelado lá em cima da lápide, lá, ou está lá, enfim, lá no velório, lá, alguém fala assim, puxa vida, esse irmão tinha uma facilidade de comprar boi barato, nosso Deus. Eu nunca vi alguém para mexer com boi daquele jeito. Ele pega um boi e faz virar 15, eu nunca vi daquele. Olha o que ele deixou. Poxa, irmão, mas cuidar de boi faz parte de uma profissão. Não é isso? O caráter é uma coisa que vai sendo construída a vida toda. Nós temos uma oportunidade a vida toda de um dia alguém falar assim, poxa, foi um servo de Deus, né, que partiu, graças ao Senhor, né, esse irmão descansou. Que irmão maravilhoso, que irmã rica foi essa para nós. Constituição. Fica uma estaca aqui. Ela fica positiva e pode ficar também negativa. Vocês já ouviram esse depoimento? Papai morreu. Vou te contar uma coisa, não tenho nada, irmão, porque, ó, ô caba sem vergonha, ô bicicleteiro. Vocês já ouviram isso, irmão? Não nesses termos que estou falando que seja ser engraçado, mas vocês já viram pessoas que partiram e que o depoimento foi altamente negativo? Já ouviram isso? Irmão, não vai, irmão, seu pai, você chega com aquele cuidado, né? Fala, irmão, meus pêsames. Que pêsame, irmão? Não estou preocupado com isso, não. Que triste, hein, irmão? Para um filho falar isso de um pai, hein? Imagina se a gente que é pai parte, irmão, e nossos filhos estão tendo essa impressão de nós. Né? Por quê? Porque eles vivem dentro da nossa estrutura, da estrutura que nós criamos. Nós não temos como ser atores dentro de casa, não temos como ser. Posso ser aqui, ó, aqui eu posso. Eu quase não venho a Macaé, aqui não é difícil. Mas dentro da minha casa, irmão, sabe? Se eu ouvir um filho falar assim, quero ser igual ao meu pai, né? Mamãe, eu quero ser igual a mamãe. Poxa, que maravilha, papai e mamãe. Já pensou se eles têm essa impressão? Que maravilha. Que obra bonita o Senhor está fazendo através de vocês e já está alcançando a eles. Eles estão vendo, irmão, eles estão decidindo porque eles estão vendo. Eles estão querendo ser igual a vocês porque eles estão vendo vocês. Eles estão vendo a todo tempo. Por isso que
Ensino não precede nem obra e nem caráter. Não é o que você e eu ensinamos, é o que nós somos, é isso que nós passamos. Eu passo para minha esposa o que eu sou natural. Eu chego a ficar à vontade em casa, né? Você vai dormir, tira a camisa, fica à vontade, deita na cama, né? O seu camarada, ele na sociedade ele é todo cheio de trejeito, né? Senta, cruza as pernas, todo cheio de educação, todo cheio de etiqueta. Em casa ele não quer saber, ele é solto com a mulher é solta com ele, porque é um ambiente totalmente aberto, livre. E aí é onde os caráteres se manifestam, não é? Outro dia o irmão estava falando, falou assim, poxa irmão, a irmã estava preocupada porque o esposo não, já havia algum tempo que não a buscava, né? E aí o irmão fala assim, não irmão, é por causa dessa camisa, irmão, tira essa camisa de político, que você também não se perde, como é que ele vai te achar? Tira essa camisa de político que ele te encontra. Irmão, no casamento, você pode até botar uma camisa de político, o casamento está acima dessas coisas. Aí a camisa está rasgada nas costas, você não pode sair com a camisa rasgada na rua. Eu não estou dizendo que você tem que banalizar o casamento. O que eu quero dizer é o seguinte, que a ênfase está acima dessas coisas. Eu estava falando no último encontro que nós tivemos lá, falei assim, irmão, aquelas questões que acontecem, a mulher depois que tem filho, né, a questão do diafragma, a barriga que sai um pouco por causa da criança que nasceu, a mulher teve 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. E o homem pode querer começar a exigir, poxa, a mulher quando eu casei tinha uma barriguinha, né, tanquinho, agora tem esse negócio ruim. Agora a questão é a seguinte, o sujeito começa a perder testosterona com 35 anos. Sabe o que é perda de testosterona? Vai ficar barrigudo, querido. Vai ter que fazer um esforço monumental, porque quem ajuda a queimar tecido adiposo nessa região do abdômen é a testosterona. E a partir de 35 você começa a perder. Não tem jeito, ela tem barriguinha. Eu percebi que eu perdi a testosterona. Perdeu e muito. O que acontece é que com ela existe uma razão. O que acontece é que com ela tem uma razão mais explicável, né? Conosco, qual é a razão? A razão é hormonal, tudo tem um sentido. Então, o que acontece? O que eu quero dizer aqui? Que chega a ser até engraçado. O que eu quero dizer é que essas coisas elas se compõem, você já não vai olhar e falar assim, puxa, ela tem 50 já, né? Poxa, acho que eu vou trocar por 2 de 25. Você acha que um filho de Deus pode fazer um troço desse, irmão? Você acha que um filho de Deus pode fazer um negócio desse? Pode fazer isso. E creio que nenhum de vocês fariam isso. Né? Essa é a extremidade que pensa o outro. O que a gente vê? A gente vê 50, puxa vida, minha filha, que barato, né? 50 anos, já estamos juntos há 30, há 25, né? Outros há 7, há 10, puxa, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você já percebeu, os casais mais velhos, que você não se importa com debilidades que ela tem, físicas, que você se importaria assim quando você, no início, quando você casou com ela? E vice-versa. Eu duvido que ela escolheria você se você fosse barrigudo naquela época. É ou não é, irmão? Fala aí. Pergunta não, irmão. Não é? Aí depois vem a barriga, vem não sei o quê, mas não tem varizes, o homem também tem varizes, mulher tem varizes, essas coisas elas não sobrepassam, irmão, porque um amor, algo foi criado. A posição de crescer, ela nos leva a essa condição. Nós vamos crescendo, sabe, nessa relação, e à medida que nós vamos crescendo, essas coisas passam a ser detalhe. E outra coisa, agora trago o fechamento da notícia. Primeira mão, hein, irmão? Pode publicar aí que é primeira mão. As doenças, as varizes, as barrigas, né? E todas essas coisas que hoje podem molestar, um dia, irmãos, o mortal vai ser tragado pela imortalidade. Um dia os nossos corpos serão, pelo Senhor, transformados de tal forma que tudo isso vai acabar. Então nada disso é para nós, de alguma forma, um tropeço para nós dizermos, não, irmão, eu vou procurar um outro negócio aqui, eu vou sair por ali. Vamos ficar por aqui, porque eu nem sei porque eu estou entrando nessas questões. Só quero dizer para vocês o seguinte, fique firme, irmão, no teu casamento, porque ele é de Deus, sim, ele é do Senhor. O que pode estar acontecendo, se está havendo algumas discrepâncias, algumas dificuldades ou incompatibilidade, é porque nós somos cheios de debilidade, fomos colocados debaixo de um mesmo teto e nós precisamos dos princípios de Deus que nos governam para um casamento, digamos assim, feliz, eficaz,
não é? Necessário. Então, irmãos, olha, temos a palavra, não é? Que temos que nos submeter a ela. Temos o Espírito, que é o Espírito que nos socorre em todos os momentos, que nos aplica essa palavra, não é? Que faz-nos, de alguma forma, porque se Cristo é esse homem de caráter perfeito, e Ele está em nós, e o Espírito é quem trabalha esse caráter perfeito em nós, irmãos, resta-nos o quê? Aceitar, receber, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Uma das coisas que acontecem no processo de edificação que nos trava nesse segundo aspecto do crescimento, não receber a palavra. Irmão, a palavra sempre vai estar certa e nós sempre vamos estar errados. Não tenham dúvida disso. Não há argumento contra a palavra de Deus. Ninguém pode contra a verdade, senão pela... Ou seja, você só tem que aceitar o fato. Aceitar o fato. Amém? Temos que aceitar o fato. Servir, então, aparece nessa segunda parte da estrutura, onde também aparece o capítulo 5 de Efésios, que nós lemos. Vós, marido, amai. Se você chega em Efésios no capítulo 5, comecei a falar, como é que eu vou fazer? Então você tem que ir ao capítulo 1. O capítulo 1 te coloca em Cristo. Aí, ó, essa é a capacidade que você tem para o capítulo 5. Né? O capítulo 1 também diz que você está crescendo. Você está crescendo, irmão? O que você acha? Teu casamento está crescendo? Vocês que são novos, que têm casado, que são casados mais novos, o que você acha? Você acha que o teu casamento está crescendo? Se você acha que não, irmão, teu casamento precisa o quê? Crescer, crescimento. E você não precisa falar para mim, você pode falar para o Senhor com a sua esposa com o seu marido, juntos, orando, fala, Senhor, como temos estado? É assim mesmo, Senhor? Tem algo que precisamos melhorar? Senhor, precisamos de Ti. Irmãos, eu estou muito certo disso. O Senhor gosta de ouvir as nossas palavras. Você não precisa dizer, o Senhor conhece tudo, eu não preciso falar nada. Não, não, não. Você está lidando com alguém a nível de relacionamento. Ele fala e quer ouvir. Ele bate a porta porque ele quer que alguém abra. Tá certo? Não é? Isso é relacionamento. O Senhor quer ver, quer ouvir da nossa boca, se é a disposição do nosso coração. Não é? Qual a disposição, Senhor? Como estou? Senhor, como está isso? Senhor, eu estou crescendo, há crescimento. Porque casado eu sei que eu estou. Está havendo crescimento para essa maturidade, porque é o fruto da maturidade que é visto. Quando um homem entrega-se por uma mulher, quando uma mulher se sujeita, respeita o seu marido, isso é fruto de maturidade, isso não é fruto de exigência, é fruto de maturidade. Então, primeiro, estamos em Cristo. Segundo, estamos crescendo. E se estamos crescendo, irmão, então vamos, pouco a pouco, nos submetemos. Pouco a pouco vamos amando na forma prática. Pouco a pouco vamos nos entregando. Ninguém vai se entregar como um Ferrari de 0 a 100 em 1 segundo, 10 segundos. Vamos nos entregando pouco a pouco. Mas é o quê? À medida que vamos o quê? Crer. Se não houver crescimento, não há entrega. Por quê? Porque entrega é fruto de maturidade. Amém? O próprio Senhor Jesus, que sem pecado, ele primeiro passou um processo de maturidade e aí se entregou, mesmo sem pecado, demonstrando para nós um princípio, que a maturidade é um fruto, não é? E quando você alcança a maturidade? À medida que você vai crescendo. A gente não se preocupa com isso, é verdade, irmão? Nós nos preocupamos, irmão, hoje tem reunião, hoje é domingo. Amanhã tem reunião, tem que chegar mais. Nós nos preocupamos com a reunião, nós não nos preocupamos ou nos preocupamos pouco com a nossa vida. Vida individual, vida do casamento, vida da igreja, vida de pai, vida de filho. Essa a gente não preocupa muito pouco. E ignorando isso, a gente ignora os princípios. E vamos vivendo, por quê? Porque a gente está se alimentando, não tem ninguém adoeceu, ninguém morreu, vamos vivendo. Mas estamos crescendo. E a maneira de crescer, de que maneira nós crescemos? Pelos elementos que Deus utiliza na palavra. O que Deus utiliza na palavra? A sua própria palavra. A gente recebe a palavra? Isso é muito prático, irmão. Nós estamos recebendo a palavra? Nós estamos permitindo o Espírito Santo tomar o governo da nossa vida? Nós temos estado nas regiões celestiais onde o Senhor nos colocou? São perguntas que temos que fazer a nós. Você fala assim, sim, Senhor, ainda que com muita dificuldade, Senhor, mas eu tenho recebido a sua palavra. Senhor, ainda com dificuldade, mas eu tenho entendido essa questão do relacionamento contigo. Eu preciso de Ti, preciso estar aos Seus pés. O Seu Espírito é quem vai realizar essa obra em mim, né? Ou então, se às vezes você faz a pergunta e você não encontra a resposta. Não encontra a resposta. Do Espírito, da palavra, da cruz, está aceitando a cruz na vida do casamento? Uma vez o irmão Ernie High falou isso. Falou, irmão, quem não casou
ainda não conheceu a cruz. Todo mundo ri com essa história, mas tem muita realidade, não é? Porque não que a mulher seja uma cruz para você, o relacionamento é, porque você não vai impor o que você quer, o que você gosta, não existe isso, você não vai mudar, irmãos, não existe, você não consegue mudar um ser humano. Você consegue mudar você? Deixa eu te fazer essa pergunta. Você consegue mudar você mesmo? Como é que você vai querer mudar outra pessoa? Quem faz isso é o Espírito Santo, usando a palavra, não é? Usando a palavra, recebendo feedback, o retorno de quem quer abraçar a cruz, de quer falar assim, eu quero seguir, eu quero avançar, Senhor, nesse caminho. Então você vai precisar rejeitar o seu. Você quer vir após mim? Você vai ter que negar você mesmo. Olha o que o Senhor fala. É esse aspecto da cruz, né? Então são esses os caminhos que o Senhor põe diante de nós para edificarmos como igreja e também para edificarmos como casais. Amém, irmãos? Amém? Vamos terminar aqui, vamos parar aqui, se o Senhor nos dá um outro tempo, por causa da nossa hora, né? Sacerdotes e levitas tem tudo a ver com essa estrutura também de Efésios, de Efésios nos seus 5 capítulos. Porque esses 2 ministérios, você lembra que sempre o Senhor teve um chamamento para os sacerdotes, isso sempre foi fato. Deus sempre quis o seu povo com Ele, isso é sacerdócio, comunhão com Deus, vida com o Senhor, não é? O Senhor sempre quis isso. Mas o que foi que aconteceu? Um dia Moisés estava no monte, e Moisés demorou no monte, e o povo fez um bezerro de ouro, vocês lembram disso? E foram adorar aquele bezerro. Sabe o que aconteceu? O Senhor reprovou aquele povo para que eles fossem sacerdotes diante dele. O Senhor reprovou aquele povo, né? E aí o Senhor permitiu que apenas os da família de Arão pudessem servi-lo, pudessem andar com ele, né? Mas o que aconteceu também? Quando o Senhor julgou aquela situação, e aqui eu termino, quando o Senhor julgou aquela situação, surgiram os da tribo de Levi, que sustentaram o testemunho, e que inclusive julgaram os da própria família, que eles tinham espada e passaram a espada nos da própria família. Lembram disso? O que aconteceu? O Senhor, por eles terem honrado o Senhor agora honrou os levitas, né? Então o que os levitas vão fazer agora? Eles vão fazer um serviço na casa. Eles vão fazer um serviço na casa. Qual o serviço que os levitas vão fazer? Tudo relacionado ao serviço está na mão dos levitas, direcionado à casa. E os sacerdotes? Eles vão continuar diante de Deus. Então você vê novamente esses 2 movimentos. Você vê um ministério que está diante de Deus, esses são os sacerdotes. E você vê um ministério que está diante da casa. O tabernáculo, por exemplo, quando eles iam erigir o tabernáculo, ou não só erigir, quando eles iam desmontar o tabernáculo para avançar, eles tinham que fazer, os sacerdotes tinham que colocar um pano azul sobre todos aqueles utensílios. Os levitas não faziam absolutamente nada, eles não podiam tocar em nada relacionado ao serviço sacerdotal. Depois eles iam e carregavam, então eles levavam a arca, lembra? Os levitas levavam, eram 4 levitas que levavam a arca. Eles faziam todo o trabalho bruto, todo o trabalho grosso relacionado à casa. E os sacerdotes faziam o trabalho de levar, você vê que ele tinha aquelas 12 pedras representando o povo que ele levava diante de Deus. Você consegue ver esses 2 ministérios? Ó, eles são assim, ó. Um serve à casa, o outro serve a Deus. Quem está servindo a casa está servindo a Deus, mas de uma forma secundária. Esses ministérios, quando chegam no Novo Testamento, você tem a palavra, várias vezes é mencionado que ele nos fez pelo seu sangue, como no capítulo 1 de Apocalipse, que ele nos fez pelo seu sangue reis, o que aí? Ou reino de sacerdote. É um reino sacerdotal, que é a principal função de um servo de Deus, de um filho de Deus. Ministério sacerdotal. Então você tem que olhar para esse ministério e ver tudo que está relacionado ao seu serviço. Porque tudo que está relacionado ao serviço do sacerdócio está relacionado à comunhão e à vida com Deus. Por que isso é extremamente necessário? Porque o segundo movimento ele vai ser horizontal, ele vai ser levítico. É como que se esses 2 ministérios no Novo Testamento eles fossem fundidos, fossem um só. Um está diante de Deus e outro está diante dos homens. Um está diante de Deus e outro está diante da sua casa. Não é? Então nos nossos lares não é diferente. Como é que funciona nos nossos lares? Alguém fala assim, irmão, eu ouvi uma palavra que disse que eu sou sacerdote do meu lar. E às vezes a gente fica repetindo isso, repete, eu sou sacerdote, mas você sacerdotisa? Tem que entender qual é o seu serviço, né, diante de Deus, para que você faça esse movimento, que é o movimento que te habilita a fazer o segundo movimento.
Como é que eu posso servir bem minha casa, minha esposa e os meus filhos, como levita, se o meu movimento em direção a Deus é enfraquecido? Não tem como. Essa era a ordem do Antigo Testamento. Eles, para servirem a casa, que eram os levitas, eles precisavam servir a Deus primeiro. A ordem vinha do sacerdócio. A hora de colocar a mão na massa e trabalhar, dos levitas, vinha dos sacerdotes. Eles não faziam até que os sacerdotes falassem. E tem um valor tremendo o serviço levítico, tanto é que quando a arca é levada sobre carros de boi, o que acontece? Uma reprovação total. Mas também há reprovação se os levitas forem trabalhar fora da ordem. Se eles colocarem a mão, se entrar no Santíssimo, são fulminados. Então o Senhor estabelece uma ordem muito clara. A primeira, Ele nos quer como sacerdotes, não é? E a segunda, como levitas. Tem como sermos bons levitas na nossa casa, irmão? Se não formos sacerdotes? Sim ou não? É a mesma ordem de Efésios. Olha aqui, ó. Isso aqui é sacerdócio, está em Cristo, né? Isso aqui é sacerdócio, está crescendo. Servir, levítico. Não é assim? Ficar firme está relacionado às questões aqui. Sempre Deus estabeleceu assim. A gente não pode mudar isso, irmão. Então, assim, não venho, irmão, com o sentimento que eu tenho, dizer para os irmãos, dar uma receita. Se a gente quiser fazer um bolo, irmão, eu nem sei fazer bolo, mas acho que muita gente que sabe fazer. Faz uma receita, a gente copia. Na vida cristã não tem receita. Não tem receita. Tem assim, na forma mais simplificada. Se nós estamos bem diante do Senhor, irmão, nós estaremos bem diante dos homens. Se a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, o meu serviço é o quê? É o fruto, é a revelação dessa vida escondida. Está dando para entender, irmão? Então, assim, não tem como eu fazer nada na relação marital, né, se a minha vida escondida é uma vida fraca. A vida de expressão vai ser fraca também. Uma coisa leva a outra. Finalizo. Não precisamos nos preocupar com o resultado. Não preocupa com o resultado. O que é o resultado? O resultado é o fruto da sua relação. Se vivemos bem com Deus, irmãos, qual vai ser o resultado? Eu pergunto a vocês. Tem chance dele ser ruim? Impossível. Mas às vezes nós estamos bem para nós mesmos, segundo a nossa visão, com o nosso casamento, levando a coisa da nossa maneira. Eu falo aqui quem manda sou eu e tal, né? E aqui a gente vive bem. Essa é a sua ideia. Agora coloca diante do Senhor para ver se isso está bem mesmo. Mas se você vive, se a sua importância principal, se a minha, se o meu foco é o Senhor primeiro, irmãos, aí mudou. Não tem como se viver na presença de Deus, se viver focado em Deus, voltado para Deus, priorizando o Senhor, não tem como ter um resultado diferente na vida prática. Quer ser alguém de importância para sua esposa e para sua família? Viva com Deus. Não vá buscar coisas da sua cabeça. Viva com Deus. Ao entrarmos nesse processo de comunhão com Deus, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a palavra, vamos considerar a palavra, nós vamos considerar a cruz, porque tudo começa em Deus. É Ele a fonte, irmãos, é Ele quem vai nos ajudar em todas essas coisas. Amém? Nós não temos ajuda em outro lugar, ou temos? Temos alguma outra fonte? Existe alguma outra fonte? Existe o que está diante de nós, uma fraqueza tremenda, diante de tantas demandas tão altas. Ó, irmão, você tem que representar a Cristo, hein? Ó, irmão, como eu vou fazer? Mas você e eu somos responsáveis por isso. Somos sim. Irmão, é capaz também? Naturalmente não. A capacidade vem do Senhor. O Senhor está em você. Você pode se voltar para Ele. Você pode olhar para Ele e dizer, Senhor, eu quero realmente. Eu quero que isso seja assim. Minha vida é tão curta aqui, daqui a pouco a gente vai passar daqui. Qual vai ser a constituição? O que vão lembrar do irmão fulano e da irmã Beltrano? Daquele casal, o que vão lembrar deles? Ficou algo constituído? Será se ficou? Então são considerações que a gente precisa levar diante do Senhor, não é, irmãos? Amém? Vamos ficar então por aqui, né, irmãos, por esse tempo. E se o Senhor nos permitir, mais tarde a gente avança um pouco mais, não é? Amém? Vamos orar, vamos agradecer o Senhor. Eu gostaria de pedir que um irmão, uma irmã pudesse fazer isso livremente na Assembleia.